Duda Teixeira está aqui comigo na bancada do Papo Antagonista, reportagem de capa da edição dessa semana da revista Cruzoé, fala sobre como Lula e o PT tentam prejudicar o país de 13 maneiras diferentes. Boa noite, Duda Teixeira, primeiramente. Boa noite. Felipe, obrigado pelo convite aí mais uma vez. E a matéria cita as sabotagens que já foram concluídas e as que estão em curso ainda, então eu queria que o Duda falasse sobre essa lista elaborada pela Cruzoé. E você vê que a lista dá 13, né? Você Pois vê. é. Bom, a matéria eu fiz com esses dois aí que saíram, né? Rodrigo Oliveira e Wilson Lima. A gente está acompanhando, Felipe, essas coisas que o governo está fazendo já desde o começo do ano, mas a gente não tinha juntado tudo, né? E aí aconteceu, mais recentemente, esse fim das avaliações periódicas das estatais. Pouca gente falou sobre isso, mas, enfim, foi um decreto do Lula, e aí acho que a coisa meio que acabou transbordando, a gente achou que era o momento de juntar tudo. E aí estamos falando aí de várias decisões aí do PT, que é essa coisa que marca do saneamento, acabar com a minar a lei das estatais, o Lula atrapalhando para não assinar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Enfim, são 13 assuntos que a gente soma e a gente também tenta entender aí por que o Lula faz essas coisas, né? Isso é um começo da matéria, é, é um pouco de especulação, né? Mas entre outras coisas, por exemplo, essa comparação que o Lula faz o tempo dele, né? O tempo todo com o Bolsonaro ou com o Temer, né? Ele está sempre e aí ele tenta desfazer as conquistas que foram feitas. No caso do Temer, a reforma trabalhista, e no caso do Bolsonaro, a gente cita aí, como eu já acabei de falar, o acordo com a União Europeia, né? Aliás, Duda, com perdão de te pegar desprevenido, assim, que a gente nem combinou de pautar isso, mas o Nicolás Maduro, grande amigo do Lula, ele promoveu lá um general que é acusado de ser torturador pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Eu vi essa notícia de manhã na imprensa internacional, latina, espanhola, de língua espanhola, e eu comecei a traduzir ali para mim, para ver os detalhes e eventualmente passar para vocês. Acabei esquecendo, fui fazer outras coisas. Quando eu passei para avisar o Duda, obviamente, já tinha visto, já tinha feito a matéria, então também tem isso, né? O Lula passando pano para um ditador que promove alguém que é acusado de torturador, enquanto aqui no Brasil o Lula fica chamando todo mundo que obviamente critica o governo dele de fascista, para associar ao bolsonarismo, tão criticado, e nesse ponto com razão, por exaltar torturadores do regime militar. Não é curioso, Duda? Essa história é gravíssima. Eu vi, eu não sei ainda se outros veículos aqui no Brasil deram isso. Os venezuelanos já de manhã já tinham me mandado essa história, por isso que a gente acabou dando cedo. Mas é o Rafael Franco Quinteiro, que era um general e virou general de divisão, e ele atua na Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar, ordenando a tortura aos presos políticos e, às vezes, ele próprio fazendo as torturas, né? Inclusive com violações sexuais, né? E tem um preso político que narra ali, né, que ele estava sendo golpeado, estava sendo sufocado com uma sacola plástica, e aí que ele conseguiu ver o próprio Quinteiro filmando com o celular a cena e rindo da situação. E esse cara, na quarta-feira, foi promovido pelo Maduro. Então, assim, as histórias da Venezuela são, assim, a gente realmente arrepia de tão triste que são, né? E violentas, e essa crueldade, que no Brasil a gente só consegue lembrar dessas coisas na época da ditadura militar, né? E hoje a gente tem isso no Brasil, né? Esse baita de uma contradição que é o Lula se dizendo aí um defensor da democracia e apoiando essa ditadura militar lá na Venezuela. Que ponto aí você pode destacar com maior profundidade? A questão da lei das estatais, a gente viu alguma reação da sociedade, eu fiz parte dela, nós jornalistas que vivemos a época do PT e que sabemos que toda a compliance, todas as travas que foram colocadas nas estatais, que foram colocadas na Petrobras, elas foram muito benéficas
E aparentemente o PT, aparentemente não, o PT quer tirar todas essas travas, quer instrumentalizar politicamente, colocar gente lá que não é qualificada para gerir essas estatais e que eram usadas para arrecadação de propina, né? Vamos aqui deixar tudo bem claro. Então, se quer voltar às condições que deram viabilidade a esquemas de corrupção como o próprio Petrolão. E a gente tenta combater essa volta àquelas condições pré-Petrolão, porque entende que isso abre a porteira para novos esquemas criminosos e que, obviamente, tem muita gente interessada em reativar esses esquemas depois da impunidade geral que foi alcançada com colaboração bolsonarista. Sempre bom lembrar, porque na sabotagem do combate à corrupção, estava todo mundo juntinho, misturado, votando lá junto no parlamento, repito que já falei hoje, sem fazer repercussão nas redes sociais, fazem repercussão sobre aquilo em que divergem, naquilo em que concordam, nem repercutem. Aí o jornalista é que tem que falar e aí vem a militância para demonizar e atacar o jornalista e dizer que ele é isso e aquilo. Né? É assim, mas a realidade se impõe. Então, você tem isso, a gente tem visto, Duda, também uma liberação para que as empreiteiras que pagavam suborno para agentes públicos e políticos possam ter contratos públicos, tudo de novo. Quer dizer, todos os condicionantes para os esquemas estão voltando. É algo que exige nossa preocupação. E a gente chama tudo isso de sabotagem porque, né, não é que é um governo tentando políticas ainda não testadas, né, e vendo o que que vai dar, fazendo a gente sabe que vai dar errado, né, a gente É, sabe que vai dar espaço para desvio, a gente sabe que isso gera ineficiência. Então por isso, quer dizer, parece que tem uma intenção por trás, né. E claro. a intenção, enfim, Não, quando você tem o histórico empírico, né, é óbvio exato. que você começa a avaliar a intenção. É. E uma das coisas que a gente cita lá também é essa coisa de enfraquecer o poder das agências reguladoras, né. Isso é Eh, importante. e isso teve um deputado que tentou botar um jabuti nessa a medida provisória que mudou reorganizou os ministérios, né, não foi aprovado, mas enfim, o próprio deputado continua tentando fazer, né, então, a às vezes a gente até, imagina que a sabotagem foi evitada, né, mas enfim, ainda tem 3 anos e meio de governo e o PT pode voltar com tudo e até conseguir o que quer, né. Felizmente, né, Duda, em relação a esses pontos, obviamente, o governo não tem folgada maioria no Congresso Nacional, pelo menos em relação a alguns pontos, se bem que quando a gente porque assim, eu estou pensando mais nas pautas à esquerda, mas quando são pautas, de flexibilização dessas regras, de compliance, essas regras, contra a avacalhação política, aí se consegue muito apoio. O pessoal do Centrão está interessado em adquirir esses cargos. Até bolsonaristas votaram na Câmara dos Deputados pelo afrouxamento da lei das estatais. A repercussão foi negativa. Aí o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, jogou isso para o telhado para não votar, não ter essa repercussão negativa no Senado também. Aí foi para o Supremo Tribunal Federal para votar, atrasaram, etc. Mas isso ainda está guardado para o momento oportuno para que eles consigam. Agora, vamos ver se o Lula consegue passar no Congresso Nacional uma série de medidas, ou se vai precisar, o que tem acontecido também, do Supremo Tribunal Federal para ir aprovando por eles, né? Porque o próprio Lewandowski deixou lá um afrouxamento, o fim da quarentena exigida para que políticos fossem indicados para estatais, políticos que tinham cargo de direção partidária ou que tinham participado de campanha eleitoral. Então você tem essa dobradinha, muitas vezes, entre o governo e o STF, onde ele tem aparente maioria, tem maioria, né, em diversas pautas. O governo está tendo resistência, né, em muitas dessas tentativas. Às vezes a resistência vem da imprensa, né, É, nós aqui, às vezes vem do Congresso, eh, mas é um estado de tensão permanente, né? Quer dizer, se a gente aqui se der brecha, afrouxar, se der brecha, vem.